Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia. No vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas sobre o que você não deve fazer com as suas orquídeas que estão com florações. E também vou te passar dicas sobre o que você não deve fazer com as suas orquídeas que estão com enraizamento fortes e raízes grandes. Então fique até o final desse vídeo, por gentileza, para você poder aprender e entender mais sobre orquídeas que estão com florações e orquídeas que estão com enraizamento forte. E antes, deixe o seu like, por favor. Se você não é inscrito, clique em inscrever-se e também venha fazer parte do nosso canal você também. Postamos vídeos aqui todos os dias voltado para o cultivo de orquídeas de qualquer espécie, seja ela epífita ou terrestre. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Olhem só, pessoal, essa belíssima floração de um cataceto negro que está abrindo as suas florações. Está começando a abrir agora pela manhã e até o finalzinho da tarde ela já vai estar 100% aberta. Eu vou postar alguns vídeos curtos aqui no nosso canal sobre essa floração aberta. E qual que é o primeiro passo que vocês devem saber para orquídeas que estão com florações? Vamos começar pelas florações e depois falar sobre os enraizamentos, tá? Orquídeas que estão com flores, igual a esse catacetum, e percebam que é uma planta extremamente grande, foi atacada ali por algumas largatinhas que já foram combatidas. E olha só a belíssima floração que ela soltou. Primeiro passo, vocês devem se atentar ao vaso, tá? A quantidade de furos que o vaso contém. Mesmo você comprando ele e ele já contendo furos embaixo, você pode sim fazer mais furos embaixo e também ao redor dos vasos, aqui é onde está mais ou menos o meu dedo. Por quê? Porque como aqui no meu estado está chovendo muito, elas precisam fazer uma boa drenagem no seu substrato. Aqui ele está bem úmido porque ontem choveu e ainda está com umidade, porém até a tardezinha ele vai ficar mais seco, porque eu fiz bastante furos embaixo. E se você deixar ela sem furos, o que acontece, pessoal? Agora que vem a importância. O substrato dela vai ficar muito umedecido e essas raízes, ó, vão apodrecer por causa do excesso de umidade. Então, se as raízes apodrecerem por causa do excesso de umidade, a sua planta automaticamente vai começar a morrer, porque é através das raízes que ela puxa os seus nutrientes e também se alimenta e se nutre e se hidrata. Então, orquídea sem raízes é orquídea morta. Então, se atentem a esse detalhe no vasinho das suas orquídeas. Faça bastante furos embaixo e também dos lados, e um bom substrato ajuda. Essa daqui está plantada no substrato de casca de arroz carbonizada, que contém a vitamina B1 para enraizamento, a casca de pinos, que assimila a madeira podre que as orquídeas amam, e também contém carvão, que ajuda aí a drenar o seu substrato, os chips de coco, ó, que segura umidade para ela poder se hidratar. E de adubação eu coloco o Basacote, que vocês encontram em viveiros e floriculturas, e fora isso a aplicação de produtos naturais que nós falamos aqui no nosso canal, como o cravo da Índia, a canela, a casca de abóbora, a batata e entre outros. Essa é uma das primeiras dicas que você deve se atentar com orquídeas que estão com floração. Agora nós vamos para a segunda dica e eu vou te mostrar várias florações, por isso fique até o final, por gentileza. Olhem só, pessoal, o exagero dessa floração. Um cacho de flor, né, de uma orquídea catacetum matriz. Eu estou segurando aqui as folhas porque tampa o cacho. Olha a quantidade de flores que essa orquídea soltou. Eu vou tentar levantar aqui para vocês verem melhor essa floração. Ó, esse daqui é um cataceto importado, tá? É um cataceto Susan Fox com cataceto sanguíneo, uma planta aí importada que virou uma matriz, tá? Olha o tamanho. E aqui ela já está vindo com mais flores e já secou mais cacho. Então, o que você deve se atentar aqui na nossa segunda dica para as suas orquídeas que estão com floração? E se você reparar aqui, ó, ela está vindo com mais flores, tá? Aqui, pessoal, no segundo passo, você não deve colocar adubação enquanto ela estiver com floração. Adubação química, tá? Porque a adubação orgânica você pode colocar, igual aqui, ó, casca de ovo, ó, bem sequinha, que serve como fonte de cálcio para suas orquídeas, e cravo da Índia, ó, que aqui também tem. E o que acontece? Essa daqui está plantada 100% na casca de arroz carbonizada. Virou uma touceira. Esses pseudobulbos aqui, ó, podem ser retirados, tá? Ó. Pronto.
Porque, ó, está 100% seco. Não serve de nada para a sua planta. Você fez a retirada, você vai evitar fungos e bactérias nela. Então, isso daqui eu posso jogar fora já. Então, aqui, ó, onde ficou, não precisa você colocar nada. Já está seco, já está cicatrizado. Não coloque adubação química nas suas orquídeas que estão com floração. Coloque adubação orgânica, que nós ensinamos aqui no nosso canal, tá? Casca de abóbora triturada no liquidificador, canela, cravo da Índia, casca da banana, você também pode colocar, e entre outros que nós ensinamos aqui. Então essa é a segunda dica para você que tem orquídeas com floração e não sabe o que deve ser feito. Terceira dica, você não pode ficar, pessoal, toda hora relando na sua planta. Vira aqui, ó, na floração dela, ela tem um pinguelinho, ó, que se eu relar ali, ela solta no meu dedo. O que acontece? Se você fizer ela soltar esse pinguelinho dela ali, ela vai morrer a floração mais rápida, tá? Então, se você não relar na sua orquídea, na sua floração dela, significa que a floração dela vai durar mais tempo, porque você vai evitar que ela solte ali o seu pinguelinho para poder fazer a sua polinização. Então, a floração dela vai durar mais tempo. Essa é uma dica que muitas pessoas não passam. Então, por favor, deixa o seu like nesse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais, para vocês compreenderem como que é o cultivo de orquídeas. Então, essas são mais duas dicas sobre o que você não deve fazer com as suas orquídeas que estão com florações fortes, igual a desses catacetos que estão sendo mostrados no vídeo de hoje. Agora, eu vou passar a última dica para você que está com orquídeas com floração. Mas antes, deixa aqui nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo. Eu falo do estado de Rondônia, cidade de Cerejeiras, e temos muitas pessoas aqui comentando de São Paulo, Rio, Amapá, Bahia, Salvador, Mato Grosso do Sul, Caxias e entre outros países também, como China, Coreia, Portugal, Alemanha e entre outros. Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Olha o tamanho das folhas dessa orquídea, extremamente grande. Pessoal, a última dica para orquídeas que estão com flores é a iluminação. Deixe ela no lugar que ela está. Se você colocou ela na mesa e a partir do momento que você colocou ela na mesa, ela soltou a haste floral, continue deixando ela na mesa, tá? Até a sua floração morrer. Quando a floração dela morrer, você pode retirar ela da mesa e colocar em outro ambiente, tá? E essa haste floral, você só pode cortar ela quando as florações morrerem e ela ficar assim, ó, bem sequinha. Essa daqui eu já posso fazer a retirada, tá? Então essas são as dicas que eu passo para você no vídeo de hoje em relação a orquídeas que estão com floração. Agora eu vou te passar dicas sobre orquídeas que estão com enraizamento fortíssimo, igual a desse cataceto. Olhem só o absurdo que ela soltou de raízes, e também, ó, está com duas hastes florais, 3 lá atrás, ó, se vocês repararem com atenção. Então fique, por favor, até o final e deixe o seu like, por gentileza. Primeira dica para você que tem orquídeas em casa com enraizamento forte, igual a desse catacetum. Olha o absurdo que está esse enraizamento. Você tem que se atentar à água, tá? Igual a floração, essa é a primeira dica, é a água, o excesso da água, para não apodrecer essas raízes, tá, pessoal? Então fiquem atentos aí à água. Regiões quentes, você pode regar as suas orquídeas de 2 em 2 dias. E regiões frias, você pode regar ela aí uma vez a cada 3, 4 dias ou 1 a 2 vezes por semana, tá ok? Assim o substrato dela não vai ficar tão úmido e as raízes dela não vai apodrecer. Então essa é a primeira dica para você que tem orquídeas com enraizamento muito forte, igual a desse daqui. A segunda dica, adubação. Não coloque adubação química muito perto aqui assim do vaso, tá? Por quê? Porque vai queimar essas raízes todinhas aqui. Então evite a adubação química, tá? E também evite ficar relando assim, ó, nas raízes. Eu não vou relar, tá? Nessa. Então evite ficar relando, porque o nosso dedo contém bactérias que vai apodrecer essas raizezinhas novas aqui, ó, porque como elas são bem novinhas, essas pontinhas verdes absorvem muito nutriente. Então não fique relando nas raízes da sua orquídea, só para você vir aqui mesmo e admirar o padrão e a beleza das suas orquídeas e das suas plantas. Não tem necessidade de você ficar relando. Essas são duas dicas essenciais para você manter o enraizamento da sua orquídea forte, igual a dessa daqui. Já nesse caso aqui, pessoal, vocês podem reparar, ó, que a orquídea está com muitas raízes, tá?
fortíssima. E esse vaso já está pequeno para essa orquídea. Já deve ser feito replante, ó. Está com 2 hastes florais também. E lá do outro lado, ó, tem outra haste floral. Tá vendo? Então, ó, a grossura do pseudobulbo. Planta extremamente forte, enraizamento fortíssimo. Porém, aqui, o enraizamento dela já preencheu todo o vaso. E as raízes começam a ficar dessa cor aqui, ó, com essa coloração mais escura, tá? Não significa que as raízes vão morrer, só se continuar com excesso de água. Aqui eu posso fazer a transferência desse vaso, retiro ela e coloco em um vaso maior. Porém, essas raízes aqui, ó, pretas, essas daqui devem ser feitas a retirada porque são raízes que não absorvem mais nutriente nenhum. Então ela só ocupa espaço no vaso e interfere o desenvolvimento dessas outras raízes aqui, ó, que é as branquinhas com as pontas verdes. Essas são raízes novas e você também não deve ficar relando na ponta, porque é na ponta que elas mais absorvem os nutrientes e os nossos dedos contêm bactérias que vai prejudicar o desenvolvimento das raízes dela. Então, se você tem orquídeas assim em casa, não fique relando, só admire mesmo. Quer trocar o vaso? Troque, mas não corte essas raízes aqui. Jamais você deve fazer o corte. A dica, essa terceira dica, é que se você tiver uma orquídea assim, ó, e for fazer a retirada do vaso, você só retire ela do vaso e coloque em um vaso maior e complete ao redor com um substrato novo que você vai utilizar. Assim as raízes aqui vão percorrer todo o vaso, o espaço novo, com o substrato novo, e ela vai retirar todos os nutrientes que ela precisa para ficar assim, ó, com essa força. 2 hastes florais aqui e 1 ali. E todas as orquídeas, ó, o padrão aqui é 2 hastes floral por orquídea, ó. Deixa eu só puxar aqui, ó, para vocês verem. Essa daqui é uma Phalaenopsis, tá? Que está com infestação nas folhas amarela, porém eu não vou fazer a retirada ainda dessas flores, tá? Eu vou deixar as flores abrirem para fazer vídeos para vocês e tratando essa orquídea. Eu vou fazer o vídeo como tratar orquídeas Phalaenopsis com floração. Então, se você não quer perder esse vídeo, é só se inscrever aqui no nosso canal e aguardar que essa semana será postado o vídeo eu tratando essa orquídea aqui, tá? Muitas pessoas não vão gostar porque vai ter que ser feito a retirada das hastes florais. Então, se atente, clique em inscrever-se e aguarde o vídeo. Olha essa outra aqui, ó. Essa já está bem bonita, raizinha nova, ó, raizinha bem novinhas aqui. E também temos as catleias, tá? Muitas pessoas amam as catleias e me pedem vídeo com catleias. Vou começar a postar mais vídeos para vocês sobre catleias. Então essa daqui é a nossa terceira dica, tá? Sobre orquídeas que estão com um enraizamento forte igual a dessa daqui. A nossa última dica, pessoal, é muito simples, tá? Mas antes, se você não deixou o seu like nesse vídeo, por favor, já deixa o seu like. E se você não deixou um comentário também me falando qual o seu estado e a sua cidade, já deixa aí antes de acabar o vídeo. Orquídeas que estão plantadas na bolacha, igual a esse cataceto, com as raízes bem fortes, ó. Como que você deve fazer a rega e a aplicação de adubação? Você vai colocar no seu borrifador e vai fazer a aplicação, pessoal, nas raízes, tá? Pode ser a água pura para hidratar a sua planta, no caso a rega. Só coloca no seu borrifador e faz a aplicação por todo o enraizamento dela e também pela bolacha. Atrás você pode fazer por cima, molha a sua orquídea 100%. O adubo, o mesmo processo. Colocou a água no borrifador, coloca a quantidade do adubo, chacoalha bem e faz a aplicação. Lembrando, sempre que você plantar uma orquídea na bolacha de madeira, coloque o esfagno aqui no enraizamento dela para poder segurar a umidade e também os nutrientes e ela se fortalecer e ficar bonita igual esse cataceto que está sendo mostrado. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu encerro ele mostrando mais essa belíssima floração. É a floração de um outro cataceto importado que nós temos aqui no nosso orquidário, tá? Nessa parte do nosso orquidário. E olha só a quantidade de cachos de flores e botões também. Uma floração muito exótica e muito bonita. E ela está plantada no cachepô de madeira. Uma planta extremamente grande, ó. E se você gostou desse vídeo, das dicas, por favor, deixe o seu like, clique em inscrever-se. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos que fazem parte aqui do nosso canal e até mesmo você que não faz parte, mas gosta de assistir os nossos vídeos. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e a vida de todos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.